Olá pessoal do oitavo ano. Nessa aula de hoje daremos continuidade ao nosso assunto aí. Na página 61, iremos ver a raiz quadrada exata. Então, temos a situação 1 e a situação 2. Na situação 1, nós temos alguns quadrados, eu coloquei aqui, desenhados na malha quadriculada. Então, nessa figura, a sequência de quadrados tem por unidade de área o quadradinho de 1 centímetro quadrado. Então, nós temos aqui uma sequência: primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrado. Então, esses 4 quadrados têm como unidade de área o quadradinho de 1 centímetro. Então, o primeiro só é composto por 1, o segundo por 4, o terceiro por 9 e o quarto por 16. Então, aqui eu tenho 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. E 4 vezes 4, 16. Então, a área do quadrado 1 é igual a 1 centímetro quadrado, porque 1 vezes 1, 1 centímetro quadrado. Para eu achar quanto que vale o lado deste quadradinho, eu tenho que achar a raiz quadrada da área. Então, a raiz quadrada de 1 é igual a 1. Então, o lado deste quadradinho vai ser igual a 1 centímetro. O quadrado 2, a área 2, é igual a 4. 1, 2, 3, 4. Então, 4 centímetros quadrados. 2 vezes 2, 4, que é o lado, né? Então, para eu achar o lado do quadrado 2, eu tenho que achar a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 é igual a 2 centímetros. Mesma coisa para o quadrado 3. A área do quadrado 3 é igual a 9, porque ele é composto por 9 quadradinhos. Para eu achar o lado, raiz quadrada de 9 é igual a 3. E a área 4, que é 16, eu quero achar o lado, raiz quadrada de 16 é igual a 4. Então, esses números que tem, só relembrando para vocês, todos os números que têm raiz quadrada exata, eles são chamados de números quadrados perfeitos. Então, aqui eu tenho uma sequência: 1, 4, o 9, o 16, o 25, o 36, o 49, o 64, o 81 e o 100, e segue, né? São infinitos. Todos eles têm raiz quadrada exata. Então, raiz quadrada de 1 é 1, de 4 é 2, de 9 é 3, de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. A raiz de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25, e assim vai. Então, se eu fosse fazer a próxima sequência aqui, qual é o próximo número que tem raiz quadrada perfeita? 121, certo? Qual é a raiz quadrada de 121? 11, porque 11 vezes 11 é 21, certo? Então, aqui nós temos uma regrinha de como reconhecer se o número é quadrado perfeito ou não. Esse aqui é o dispositivo prático da decomposição. Decompor um número é a mesma coisa que dividir ele por números primos, fatores primos. Números primos são aqueles números que possuem apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Então, para nós verificarmos se um número é realmente quadrado perfeito, se ele tem raiz quadrada exata, nós temos esse auxílio aqui. Então, esse exemplo de 225, eu posso dividir ele por 3. 225 dividido por 3 é 75. 75 eu ainda posso dividir por 3? Sim, né? 75 dividido por 3, 25.
25 dividido por 5, só posso dividir por 5, vai dar 5. E 5 dividido por 5 vai dar 1. Então, como eu obtenho 1, paro aí a nossa divisão. Então, aqui os fatores primos. Tenho 2 vezes o 3 e 2 vezes o 5. Então, vai ficar 3 ao quadrado e 5 ao quadrado. Então, nada mais é o 225 que 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Então, o que nós podemos observar? Que os expoentes dos fatores primos, eles são pares. Então, se esses expoentes são pares, significa que o 225, ele tem raiz quadrada exata, tá? Então, quando vocês fizerem uma decomposição e tiver um expoente ímpar aqui, um par e um ímpar, então esse número ele não vai ser quadrado perfeito, ele não vai ter raiz quadrada, não vai ter raiz quadrada perfeita, certo? Então, para verificarmos, tem que fazer a decomposição e verificar se os expoentes dos fatores primos são números pares. Se forem números pares, ele tem raiz quadrada exata. Então, a raiz quadrada de 225 é igual a 15. 15 vezes 15, 225. Então, eu fiz aqui como encontrarmos a raiz quadrada deste número. Então, eu coloquei raiz quadrada dos fatores primos elevados aos seus respectivos expoentes. 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado na raiz quadrada. Aqui eu separei as duas. Raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 5 ao quadrado. Como o índice aqui da raiz é 2, eu posso simplificar, ó. Corta, saiu o 3. Simplifica aqui também, ó, o 2, com o índice da raiz, sobrou o 5. E multiplica os fatores. 3 vezes 5 igual a 15. 15 é a raiz quadrada de 225. É um método de encontrarmos a raiz quadrada de números maiores. Na situação 2, nós temos aí quadrados cuja medida dos lados são números decimais exatos. Então, aqui, há quadrados cuja medida dos lados é dada por números decimais exatos, ou seja, número com vírgula. Observe os quadrados construídos sobre a malha a seguir. Então, também esses quadrados maiores são escritos através da unidade de área, que é este quadradinho aqui. Então, como base, né? Esse primeiro quadrado aqui, ele é maior que a unidade de área. Se vocês observarem na apostila de vocês, ele é um pouquinho acima. Então, essa unidade de área, ele é um pouquinho aqui embaixo. Então, se vocês medirem, ou olhando mesmo na malha quadriculada, dá para vocês perceberem que esse quadradinho menor aqui, ele tem 1,2 centímetro de lado, certo? Como é um quadrado, eu quero achar a área dele, ó, eu tenho que elevar 1,2 ao quadrado. 1,2 ao quadrado é igual a 1,44 centímetros, ou seja, a área dele é 1,44 centímetros. É 1,2 vezes 1,2, que é 1,44. O segundo quadrado já é um pouquinho maior. O lado dele é igual a 1,5. É lado, aqui coloquei área, é lado. Então, 1,5 ao quadrado é igual a 2,25. O terceiro, o lado dele é de 3,3. Para achar a área, tem que multiplicar o lado vezes o lado, ou elevar ao quadrado. 3,3 ao quadrado, 10,89. E o último, o lado dele é de 4,5. 4,5 ao quadrado vai dar a área 20,25 centímetros quadrados. Então,
a área vai ser igual a 1,44 centímetros quadrados. Então, se eu tenho a área, eu posso achar o lado. Se eu tenho o lado, eu posso achar a área. Então, o lado vai ser a raiz quadrada de 1,44. Posso transformar 1,44 em fração. Então, vai ficar numerador 144 sobre 100. Tira a vírgula, o numerador vai ficar 144. E é sobre 100 porque eu tenho dois números após a vírgula. 144 sobre 100, a raiz quadrada de 144 sobre 100. Raiz quadrada de 144, 12. Raiz quadrada de 100 é 10. Então, 12 dividido por 10, 1,2, que é o lado do quadradinho menor, certo? Espero que vocês tenham entendido esse exemplo, mas nos exercícios eu vou fazer umas resoluções que tenha essa situação 2 aí, tá? Vamos para o próximo vídeo.